E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de NPM. Hoje eu vou falar do meu amado Yarn. Esse daqui é também um gerenciador de pacotes para o ecossistema JavaScript e ele é muito famoso. Por incrível que pareça, olha só, o NPM ele já vem junto com o Node. Então você imagina, o dev ele é preguiçoso, né? Ele vai querer continuar com o NPM, porque o NPM já vem com o Node, para que ele vai instalar um segundo pacote, né? Mas por incrível que pareça, de todos os empregos que eu já tive na vida, todos usavam Yarn, né? E todos os desenvolvedores que eu converso também preferem o Yarn. Mas, aviso, o Yarn e o NPM são praticamente idênticos. Não faz diferença. O que um faz, o outro também faz. E se alguém chegar para você e falar, não, mas o Yarn ele faz tal e tal coisa e o NPM não. Isso provavelmente é mentira, tá? Provavelmente é mentira. Se existisse uma feature revolucionária para o Yarn, daqui 2 dias a NPM ia lá copiar, porque, pô, é uma parada revolucionária, ela não pode ficar sem. E vice-versa. Surge alguma parada muito foda e legal para o NPM, o Yarn vai copiar daqui a alguns dias e vai ter disponível para a gente também, ok? Então, poxa, Daniel, se você está me falando que os dois são iguais, eles fazem a mesma coisa, porém para o Yarn eu tenho que instalar um pacote a mais, no NPM eu não faço nada, eu só instalo o Node e acabou. Por que eu usaria o Yarn? É questão de gosto pessoal, gente. Eu não tenho uma explicação boa para vocês aqui, não, que justifique você vir aqui instalar um segundo pacote. Eu queria ter uma grande justificativa para falar o Yarn é muito melhor, mas eu não tenho. É questão de gosto. Curiosidade para vocês, eu comecei a usar o Yarn há muito tempo atrás, quando eu estava estudando programação web pela primeira vez. Eu instalei um pacote usando o npm, deu problema, depois eu apaguei o npm, instalei o Yarn, instalei esse mesmo pacote com o Yarn, funcionou. Eu falei, o Yarn é muito melhor, eu sabia. Aí pronto, aí desde então eu só uso o Yarn, por causa desse um probleminha ridículo que eu tive há 10 milhões de anos atrás. Não que isso justifique eu continuar usando Yarn pro resto da minha vida, mas eu comecei a usar naquela época, eu me acostumei e agora eu não quero voltar. É isso. Então, questão de gosto pessoal. Ok, Daniel, então vamos lá. Como é que eu instalo essa porcaria de Yarn aqui que você está falando que é tão bom? Bom, não é difícil. Você pesquisa Yarn no Google, você vai pegar o primeiro link, que é esse yarnpkg.com, que é o site oficial do Yarn. Você vai vir aqui em Getting Started e clica em Installation. Simples assim. E eu não gostei muito dessa nova instalação, porque antigamente você vinha aqui e instalava ó, npm i -g yarn. Só isso que você fazia. Agora você tem que vir aqui, dar um core pack enable, tem que instalar o core pack. Eu achei isso meio chato. Mas é só isso. Você vai abrir seu terminal, vai vir aqui e colocar core pack enable. E aí você vai vir aqui copiar o segundo comando. E o que que significa esse comando aqui? Olha só. npm i, eu sei o que que é. Eu estou usando o npm para instalar um pacote, certo? Sim, você está instalando o pacote core pack. E o que que é esse traço G? Esse traço G vem de global. Você está instalando globalmente esse pacote chamado core pack. Então, ao invés de você instalar o core pack somente no diretório atual, você está instalando na sua máquina inteira. Para ir em qualquer diretório, você pode vir chamar o core pack e vai funcionar, entendeu? Então vou copiar esse comando aqui, vou colar no meu terminal e em teoria era para estar funcionando só isso aqui, ok? No meu caso eu já tinha instalado, então não tive que fazer nada. Ok, eu instalei esse core pack aqui e agora em teoria eu tenho o Yarn instalado. Aí aqui ele já me ensina como inicializar o projeto. Porém, para instalar é só isso aqui. Você vai instalar através do core pack, que é esquisito, porque na época que eu instalei, você vinha aqui npm i-g yarn, mas aparentemente mudou a instalação. Então agora eu vou voltar aqui para o meu diretório do curso. Programação, curso, npm. Eu vou abrir o VS Code aqui.
Vamos fechar o terminal. Ok. Agora eu quero começar do zero aqui um projeto usando o Yarn. Como é que eu faço? Bom, você pode vir aqui e deletar tudo, né? Que é o que eu vou fazer. Eu vou literalmente pegar todos os arquivos, vou deletar, move to trash, e vou começar do zero. Ok? Então, eu vou vir aqui. Lembra o que eu falei para vocês que vocês tinham que fazer assim que vocês estavam em uma pasta vazia? Vocês tinham que vir aqui e colocar npm init, certo? Para inicializar o diretório. Você passaria um traço y aqui para ele responder sim para todas aquelas perguntas. E como é que eu faço aqui com Yarn? Seguindo o site oficial aqui do Yarn, ele recomenda você inicializar aqui chamando aqui basicamente o mesmo comando, ao invés de npm init, você coloca aqui o yarn init. E aqui ele está recomendando a gente dar esse yarn init -2 aqui para vir com umas configurações extras, mas somente um yarn init é suficiente, ok? E aí, o chato é que quando você dá só um init, ele fica perguntando aquelas perguntas lá. Então eu vou cancelar, na verdade, esse comando. E eu vou dar aqui yarn init -y para ele já responder tudo. Beleza. Agora se eu abrir aqui meu Explorer, a gente tem aqui, ó, o package.json. E ele já até deu um erro aqui, eu não sei o que foi. Mas ele deu um... Ah, tá. O erro foi porque eu cancelei o comando do yarn init, aquele anterior. O de vocês provavelmente não vai ter dado isso aqui. Vou remover esse arquivo de erro. Ok, deu um yarn init. Da mesma forma que o npm init inicializa o diretório para trabalhar com o npm, o yarn inicializa com o package.json utilizando o yarn. E aí, a gente tem aqui as informações básicas de autor. Olha, até pegou do meu Git aqui a informação do autor. Ele pegou aqui o nome do arquivo principal. Gente, meu gato tá passando aqui na mesa, então se aparecer ele aqui, já podem mandar um oi para o Miguel. Ok, inicializei o diretório, está aqui com as informações básicas, legal. E como é que funcionam os comandos aqui do Yarn? Como é que eu traduzo o npm install, remove e tal? Vamos instalar primeiro aqui um pacote. Se no npm era npm install, o Yarn é um pouquinho diferente. Você vai digitar aqui no seu terminal, vai digitar yarn add e o nome do pacote. Então, ao invés de ser npm install, você vai colocar yarn add. Eu vou acrescentar aqui o yarn add react. Olha só, já deu para ver que o node modules foi criado. E aí, a gente tem aqui a nossa array de dependências, beleza? Uma outra coisa que surgiu aqui, vocês já descobriram isso através da aula passada, né? Que eu falei, se um projeto estiver sendo gerenciado pelo npm, ele vai ter aqui um package-lock.json. E se ele estiver sendo gerenciado pelo yarn, ele tem aqui um yarn.lock. E aí pode ser que usando outros gerenciadores de pacotes para o JavaScript que tem arquivos de lock diferente. Mas o arquivo de lock do Yarn é esse yarn.lock aqui. E aí eu reitero o que eu já falei para vocês do package.lock.json. Não edite esse arquivo. Está até escrito aqui, ó. Esse é um arquivo que foi gerado automaticamente. Por favor, não edite esse arquivo. Todos os arquivos que terminam .lock, ó, deixa ele quieto. Não toca nele, ok? Legal. Então, para a gente instalar um pacote, eu instalo através do yarn add. E para remover um pacote, como é que é no yarn? É bem difícil. Você vai colocar aqui yarn remove react. Bem difícil, né? Agora, se eu voltar aqui para o package.json, tá aqui, minha array de dependências está vazia, beleza? Legal. Como é que eu instalo aqui um pacote utilizando a dependência de desenvolvimento? Será que é muito diferente? Vamos testar aqui a mesma sintaxe do npm no Yarn. Vamos dar um enter aqui. Beleza. Olha só, dev dependencies. Maravilha, né? Top. Então, o comando de instalar dependências de desenvolvimento é igualzinho. Você só coloca ali um traço D maiúsculo no final. Legal. Agora,
Uma coisa que eu amo no Yarn, que eu acho meio chato no NPM, é a parte de rodar scripts. Aqui o meu Yarn init, por algum motivo, ele não criou o objeto de scripts, então vou criar manualmente. Colocar scripts. Vou criar um script de start, tá? Esse start, ele basicamente só vai dar um print aqui no terminal, né? Vou dar um echo, que é o comando de print no terminal. Ups, tem que colocar aspas simples agora. Echo iniciando o servidor. Beleza. Como é que eu rodava um script utilizando o npm? Com o npm, a gente vinha aqui e colocava... Deixa eu aumentar aqui meu terminal. Colocava npm run e o nome do script. Então, você colocava start. Aqui, ó, iniciando o servidor. Legal. Com Yarn, você coloca Yarn e o nome do script. Tcharam! Tá aqui, Yarn run. Ele deu aqui o echo iniciando o servidor. Beleza? E esse é basicamente o principal motivo que eu prefiro o Yarn do que o npm. Eu tenho preguiça de ficar digitando run aqui no meio, então eu posso colocar só Yarn e o nome desse script, ok? Então, pessoal, para essa aula de Yarn era basicamente isso. Os principais comandos de instalar, remover e rodar script são esses. A principal diferença é que você não precisa do run aqui no meio, caso você queira rodar um script. E você não precisa... Você substitui um install pelo add na hora de instalar pacotes. Simples assim. E aí eu queria terminar esse curso aqui falando para vocês o seguinte. Seja qual for o gerenciador de pacotes que você escolheu, continue usando ele. Se você começou a usar o npm em um diretório, nessa pasta aqui que eu chamei de curso npm, não use o Yarn. Se você começou usando o Yarn, não use o npm. Por quê? Se você tiver dois arquivos de .lock no seu diretório, a hora de você fazer o build, a empresa que vai fazer o build para você, ela vai bugar. Então, teve sites de amigos meus que eles estavam fazendo deploy na Vercel, que é um site maravilhoso para você fazer o deploy do seu site. E é na plataforma da Vercel, no instante que eles subiram lá o package lock.json e o yarn lock no mesmo projeto, a Vercel quebrou, falou, uou, qual é para instalar aqui os seus pacotes usando o quê? npm, yarn, porque geralmente essas plataformas de deploy, elas olham qual que é o arquivo de lock que você tem para descobrir qual gerenciador de pacotes que você tem. Então, em lugar nenhum na Vercel eu escrevo favor instalar pacotes com o Yarn. Não, tipo, a Vercel vem no meu projeto, vê que eu tenho um yarn.lock, instala o Yarn dentro da máquina deles, do servidor deles, e instala os pacotes usando o Yarn. Se eu tivesse utilizando o npm, ia ter aqui npm ou package-lock.json, e aí a Vercel vai falar, e o Daniel está usando o npm, então eu vou instalar o npm e instalar as dependências com o npm. Se você usar o npm e o Yarn ao mesmo tempo, a plataforma de deploy vai bugar e ela vai reclamar. Então, escolha um gerenciador de pacotes e use só um, somente um. Se você está usando Yarn, fica só nele, não use o npm. Você pode trocar de um para o outro, tá? Mas assim, desde que você use só um. Se você começou usando Yarn, pode vir aqui, deletar o yarn.lock, instalar as paradas com o npm, que vai dar certo, mas você só pode usar um de cada vez, beleza? Então, para a aula de hoje era isso. Valeu, pessoal. Tamo junto. Até uma próxima.